Bom, gente, boa noite. Hoje temos a continuidade do nosso estudo. Eu só queria lembrar a todos que, como nosso estudo está sendo gravado e lançado no YouTube, vamos evitar a todo custo citar nomes de pessoas ou instituições, certo? Qualquer referência, positiva ou negativa, não vamos citar, para evitar até interpretações equivocadas. Vamos fazer a leitura, Rafaela vai fazer a leitura do exórdio e Pedro fazer a prece inicial. Boa noite a todos. Noite. A leitura de hoje é referente ao livro dos Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O título é Acalma-te, capítulo 33. A Deus tudo é possível. Jesus, Mateus 19, 26. Seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera o melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para espremir-se com segurança. A terra que te sustenta o lar é uma faixa de forças tranquilas. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atendamos a obra divina em nosso próprio favor. Se te exasperas, não lhe assimilas o plano. Se te afeiçoas à gritaria, não lhe percebes a voz. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. De certo, encontrarás ainda hoje corações envenenados que destilam irritação e desgosto, medo e fel. Ainda mesmo que te firam e apedrejem, aquieta-te e abençoa-os com a tua paz. Os desesperados tornarão a harmonia. Os doentes voltarão à saúde. Os loucos serão curados. Os ingratos despertarão. É da lei do Senhor que a luz domine a treva, sem ruído e sem violência. Recorda que toda dor, como toda nuvem, forma-se em sombra e passa. Se outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, acalma-te e espera. Não ouvides a palavra do Mestre quando nos afirmou que a Deus tudo é possível? E garantindo o teu próprio descanso, refugia-te em Deus. Que assim seja. Amado Mestre, te damos graças por mais um convite a aqui estarmos na noite de hoje. Graças te damos por estes momentos sublimes e sagrados de oração, comunhão contigo e com os teus. Seguimos, Mestre, a tua recomendação na leitura inicial, que devemos recorrer à oração para adquirirmos a paz, a assistência, o socorro que almejamos. E como só temos a te pedir, pedimos em favor do nosso irmão que volta à pátria espiritual, o Santino, a quem marcou em cada um de nós o seu exemplo de boa índole para com todos. E assim sendo, Mestre, te damos graças
mais uma vez, por estes momentos. E durante os trabalhos da noite, rogamos aos teus benfeitores assistência e o amparo, porque necessitamos, mestre. É com gratidão que devolvemos assim a palavra ao nosso irmão que irá expor o estudo da noite. E muito obrigado. Em nome de Jesus, Maria Madalena, antes, Seja. Bem, meus amigos, boa noite. Hoje a gente vai estudar o capítulo 24 do livro dos Médiuns, né, que fala da identidade dos espíritos. No item 267, números 22 ao número 24. Meus bem-amados, não creiais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Essa passagem de Jesus ela é muito importante para o tema, né, que a gente vem estudando já há algumas semanas. Continuando, número 22, né, do livro, os conhecimentos de que alguns espíritos se enfeitam, às vezes com uma espécie de ostentação, não constitui sinal da superioridade deles. Precisamos recordar que espíritos são seres humanos desencarnados, como eu e você. Eles vivem entre nós, muitos deles contemporâneos à nossa época, outros já bem antigos. Alguns trilharam jornadas que lhes acrescentaram experiências singulares no campo das mais variadas ciências, como também da filosofia, da psicologia e por aí vai. Mas poucos fizeram despertar, abrindo os olhos para a vida, para a espiritualidade como ela é, e não como a projetamos. Muitas vezes, ou então, algumas vezes, a gente tem uma ideia um pouco errônea da espiritualidade. A gente projeta esse mundo espiritual, nessa vida espiritual, da forma que a gente concebe, cheias de preconceitos, cheias de achismos, né, disso ou daquilo. Quando, na verdade, ela é bem simples. Ela é bem fácil, embora seja complexa, mas ela é bem simples de se entender. A gente é que acaba complicando aquilo que não é complicado. Esse texto, né, que eu vou apresentar a vocês, ele tem o título Tome cuidado com a vaidade. Achei esse texto muito pertinente para o conteúdo que a gente irá estudar hoje à noite. Lógico, né, que é um texto, né, grande, eu peguei apenas algumas partes que eu achei importante para o contexto desta noite. E diz: a tentação de evidenciar a própria grandeza pode fazer um homem cair no ridículo.
A ausência de discernimento pode levar a ver virtude onde não existe, a aceitar conselhos de que não merece confiança. A gente já viu essa passagem lá atrás, né, nos estudos que a gente fez em torno ali das obsessões, não foi, Pedro? Né, fascinação, entre outras. A tomar decisões sobre falsas perspectivas. A vaidade manifesta-se sob muitas formas. Está presente na vontade de dizer sempre a última palavra. Quantas vezes tem contradições, né? Porque alguém quer que isso prevaleça. Isso, a sua verdade é a única verdade que importa. Uma vez, isso que o Pedro falou, uma vez eu fiz um comentário sobre, cara, e isso não era a pessoa fez. Também tu é cheio de coisa, né? E perdi no argumento. E verdades, ela é relativa. Porque amanhã eu posso tomar conhecimento que minhas verdades que adquiri hoje, faltava algo. Exatamente. Exatamente. A verdade ela é relativa ao grupo. Pega aí, construir a minha igreja, né? A verdade ela é relativa ao grupo social, aquela região, aquele contexto que você está inserido, naquele momento que está sendo resolvida alguma coisa. A verdade é muito relativa. Às vezes o saber leva o homem à vaidade, né? E tá nesse texto aqui. Só ele ali, ninguém, a volta prevalece, só dele. Esse texto aqui, né, que eu não sei para vocês e também, né, não convém, mas acho que para mim foi um puxão de orelha em alguns aspectos da minha vida, né? Você falando isso aí, eu lembro que uma vez estava eu, um colega, a profissão dele é na empresa que ele trabalhava, cidade de limpeza, em muitos lugares chamam de faxineiro, é o cidade de limpeza. E estava assim um debate sobre um assunto lá. E aí ele fez um comentário e a outra pessoa, que era uma mulher, que disse bem assim, a gente viu que o comentário dela não estava coerente. E essa pessoa, esse amigo nosso, falou algo e ela virou e fez, eu sei que eu estou fazendo faculdade, você não. Pronto, quando ela disse isso, aí a turma caiu em cima. Disse, quer dizer que você quer saber mais, você está numa faculdade, agora o fim de certo é que você falou está errado. Fique... Pior que estava errado. Entendeu? Estava errado. O outro não sabia da questão técnica, mas pela lógica porque às vezes você não entende, mas pela lógica. Pela lógica, o contexto ali envolvido ali. Não pode ser assim. Eu sei porque eu faço, era direito, faculdade de direito. Olha, eu gostei assim, né? A mostradinha, né? Hoje a gente quer dizer, né? Eu já aprendi. Um homem do campo na minha profissão. Sim, exatamente. Aí, lembrou bem? É uma coisa assim. Ele não sabe o que você sabe, né, Lino? Assim, ele não fez a faculdade de veterinária, mas o que ele sabe que você não sabe. Ele chega assim, tá um parque viscoso, o bezerrinho está virado na posição diferente. Aí ele olha assim e faz, posso tentar? Humildemente, né? Aí você olha assim e faz, como que olha assim, se eu não conseguir, Não vai conseguir. acaba, chega lá, faz, bota a mãozinha, ajeita tudo e puxa. Porque o conhecimento, as profissões, as faculdades, os cursos, foram o saber, foram obtidos de quem? Foram compilados de quem? Do homem comum. Isso aí quando a gente vem para a doutrina. Continuando, o vaidoso tem dificuldades em admitir quando erra, mesmo sendo isso evidente. Eu vi. Eric, você leu isso aí, eu não tive como lembrar. Eu vi um vídeo essa semana, a criatura seguindo nos Estados Unidos, o cara seguindo
a mulher, porque ela foi abastecer, claro, você não tem frentista, né? Aham. Você coloca. Você mesmo Ela faz. simplesmente saiu com a bomba. A bomba, como é que chama? O bico, né? O bico da bomba, O né? bico da bomba. Ela botou, abasteceu, pagou, aí arrancou e o cara viu e foi atrás, né? Ela viu o carro seguindo, aí já desceu. O que é que você quer? Tá me seguindo por quê? Ele disse, senhora, calma. A senhora arrancou, aí disse o bico, né? Aí ela olhou assim e fez, talvez. Talvez. É uma projeção holográfica, né, do ser subconsciente. É isso aí, você leu isso aí. Exatamente isso aí. Isso é evidente. O bicho tava lá, a bomba pendurada. Ela, talvez. Pode Saiu ser. batendo o pé assim, aí entrou no carro e arrancou com a bomba pendurada, viu? Não voltou, não. É. Vamos lá, vamos continuar. Ele não consegue perceber a grandeza que existe em admitir um equívoco, que é mais louvável retificar ao próprio caminho do que persistir no erro. Essa história que você acabou de contar. Era só dizer, meu irmão, Desculpa, me desculpe, eu aqui estava meio, sei lá o que, me desculpe. Estava resolvido. A gente evitaria tantos problemas, tantos mal-estares em qualquer Isso. ambiente, se as pessoas tivessem essa humildade de voltar atrás, eu errei com você, que às vezes a vaidade faz com que, a depender da situação, faz com que o outro perca até uma oportunidade, porque aquela pessoa não Sim. quer admitir que errou Sim, e voltar atrás e pedir desculpa. sim, né? sim. Às vezes chega algumas pessoas, as pessoas ficam aborrecidas, às vezes com razão, porque a outra pessoa não quer reconhecer e dizer, olha, vamos consertar É isso porque aqui. isso é um Exatamente. comportamento narcisista. Uhum. O narcisista... Eu só trabalho com narcisismo. Não, ele faz com que... Assim, isso aí que você está lendo, É só você não. é um comportamento narcisista, Sim, onde a pessoa faz assim, eu faço com que as pessoas acreditem que você é quem tem um comportamento equivocado. uhum. A gente não vai entrar aqui em detalhes, senão vai perder seu tempo aí, né? Porque tem alguns aspectos. E Sim. no final das contas, todo mundo vai dizer assim, Cláudio é o cara que tem razão. É que não. É o que Uhum. ela falou aí. Às vezes o cara... E tem essa questão da vaidade que é associada ao orgulho. Estão Eu vou aqui, admitir né? que eu errei. De jeito nenhum. E eu errei? Não, não é Quer ver assim. pior? É quando você, que detém um conhecimento técnico de qualquer área, né, da sua área, como veterinário, o militar, o conhecimento jurídico, que a gente é passível de cometer equívocos. Eu passei essa experiência, eu tenho um amigo que o cara, quando estavam pensando em inventar o computador, ele já programava. Ele já não escrevia. E assim, Seus ele não códigos. viu um erro bobo e imaginou que fossem os erros mais complicados do computador. Então assim, Normalmente é uma assim. pessoa que não tinha nem 10% do conhecimento dele resolveu, aí ele ficou dizendo, aí foi dizendo palavras bem complicadas, aí ele fez, não, eu só reinstalei o programa. Eu só reiniciei o computador e Aí ele resolvi. reinstalou, desinstalou, aí, né, que era um drive. Aí às Aham. vezes tem essa coisa, dessa vaidade aí. Ele que é o TI. É. Então ele sabe muito. Eric é a última na Coca-Cola do Mas deserto. será que você vai admitir que eu que não sei nada, de repente vi uma coisa errada? Isso, Sabe, será que não é isso aqui? Não, não, eu sei. isso E aí mesmo. você vai sofrer porque não teve a humildade de chegar e dizer, olha, peraí. Nosso campo visual e o nosso campo mental, ele fica saturado. É. A gente passa a não enxergar aquelas situações que a gente enxergaria quando a gente está de cabeça fria, despreocupado, normalmente. Vamos continuar. Era para aparecer. Agora. Quer dizer, ele está demorando um pouquinho isso. Vaidade também dificulta o processo de perdoar. Isso é muito comum, né, gente? Muito comum. O vaidoso considera muito importante a própria personalidade, aquilo que a gente estava falando agora.
complexo de narcisismo, né? Por conta disso, todas as ofensas que lhes são dirigidas são gravíssimas. Prestem aqui atenção, né? Por conta disso, todas as ofensas que lhes são dirigidas são gravíssimas. Já os prejuízos que causa aos outros são sempre pequenos. Ele é sempre a vítima mortal, né, o último dos moicanos, enquanto aquele que ele prejudica é apenas um cara cheio de mimimi, né, criado com vó. Não aguenta ouvir não, que já fica chorando. É puxado. Afinal, considero o próximo invariavelmente mais insignificante do que ele próprio. Os outros são sempre inferiores em relação a eles. Isso aqui eu achei um grande puxão, né, de orelha, assim, para alguns aspectos, né, da vida. Você lê isso aí, Né? isso é do Momento Espírita, né? Momento espírita. Na hora me veio a lembrança de duas mensagens que estão no Evangelho. Uma que é uma rainha de França, naquele capítulo Meu Reino não é deste mundo. A outra não é do Evangelho, não. É no livro Céu e Inferno, que é a rainha de Oude, uma rainha que ela é indiana. Você pega a mensagem de uma rainha de França, que eu sou louco para saber quem é essa rainha, tem uma frase que ela diz assim: rainha, eu fui entre os homens. Rainha, eu esperava entrar no reino dos céus. Que decepção, quando vi bem acima de mim aqueles que se curvavam perante mim. A quem me cabe curvar-me agora? Essa é da rainha da França. Já a rainha de Oude, na psicografia, tem um momento que Kardec pergunta assim: o que pensas de Jesus? Aí ela responde exatamente com essas palavras: o filho do carpinteiro não é digno da minha preocupação. Olha. Me respeite, eu sou a rainha. Por que não me envia os servos para me servir? A mensagem dela é tudo assim, sabe? Eu. Orgulho, vaidade. Não, aí Kardec diz, ó, essa grandeza decaída, né? A gente esperava que ela tivesse para mim, mas não. Um mínimo de bom senso, pelo menos, né? Ela só faltou dizer que era Deus, estava acima de Deus. Mas ela diz: Jesus não é digno das minhas preocupações, meu filho. Poxa, danou-se. Entendeu? É interessante que tudo isso aqui dentro, eu me lembrei que tem um detalhe, talvez seja só comigo, que geralmente essas pessoas que têm esses atributos negativos sempre têm uma maneira de querer superar você, principalmente em aumentar o tom da voz. Sempre fala mais alto. É porque não tem argumento, né? Aí você, geralmente essas pessoas falam muito alto e você vai na educação, vai tentar convencer, então... Mas essas pessoas têm que ser silêncio. Tem que ser o silêncio. Nem perder tempo. E isso equivale para os espíritos, né? Não vai discutir com o espírito que acha que eu sou, que eu faço, que eu aconteço, porque você vai nivelar. Continuando, aqui voltando para Kardec, ele diz: a inalterável pureza dos sentimentos morais é, a esse respeito, a verdadeira pedra de toque. Aqui é puxado, viu, gente? No final, né, seja você um sacerdote, seja um pastor, ou seja um dirigente de casa espírita, o que pesará naquilo que será medido na balança da vida é a sua conduta moral diante da própria consciência. Suas ações perante si, na expressão do seu íntimo, quando ninguém está observando. Na frente de vocês,
Eu posso parecer um lorde, né, educado, gentil, né, com boa aparência naquilo que eu tenho condições, mas isso é apenas uma máscara. E isso sou eu utilizando a minha máscara de estar em público. Como eu sou em casa quando vocês não estão lá comigo? Como é que eu me comporto? Como é que eu me conduzo no trabalho, né, que a gente, né, pelo tempo que a gente passa junto, a gente passa a se sentir, né, muitas vezes em casa também. Como é que a gente que se comporta, né, no trabalho, né, no dia a dia, né, com aqueles mesmos colegas, né, de trabalho, né? Vejam como agem aqueles que têm um pouco mais de entendimento sobre o seu próprio existir. Como eles se expressam, como eles atuam na coletividade. Como é que os nossos mentores nos se apresentam quando eles vêm passar aquela mensagem simples, aquela mensagem educativa, seja ali naquele momento pessoal ou seja em público. Muitos mentores que se apresentam em público. Como é que eles falam, como é que eles agem? A gente já parou, né, para pensar nisso? Eles falam pouco e falam muito ao mesmo tempo. Algumas breves palavras deles têm um conteúdo moral, um conteúdo intelectual, que pelo menos eu que já presenciei algumas dessas situações, eu passei muito tempo para digerir aquelas poucas palavras que foram ditas. A gente precisa no nosso íntimo aprender com eles. Não para atuar em público, porque em público, como eu disse, a gente utiliza a nossa máscara. Mas quando a gente estiver na nossa casa, na nossa pessoalidade, com os nossos, nossa família, com nossa esposa, com os filhos, como é que a gente age? A gente segue aqueles exemplos deles? Ou a gente que se solta botando todo o lixo para fora, muitas vezes para com aqueles que não têm, né, nada a ver com aquele momento que a gente está passando. Isso é muito complexo. Isso não é simples assim como a gente está falando aqui agora. Mas é só uma questão de exercício diário. Ô, Eric, falando isso aí dentro desse texto, eu lembrei de um caso de um médium e dois espíritas. Um deles era médium, discutindo um tema. E os dois discordando um do outro, né? Aí o que era médium disse assim: vamos perguntar ao meu mentor. Aí ele fez: bonitinho, seu mentor vai concordar com você. Tá com medo? Aí começou. Aí ele: bora, vamos ver, que eu também discuto com seu mentor. Aí ele deu passividade ao mentor. O mentor abriu a boca e disse: os dois acham que eu não tenho o que fazer. Eu só vim para fazer essa pergunta. Vocês acham que eu não tenho o que fazer na espiritualidade? Já respondeu tudo, né? Para vir aqui passar a mão na cabecinha de dois inúteis. Ui. Assim, mas ele, bicho, assim, o médium era consciente. Ele disse sem, né, dizer nada, né? Era consciente. Quando ele, eu estou saindo, não me chame para futilidades. O assunto correu ali. Não. Tá tudo resolvido. Ele achou, e o outro achou que o mentor ia dizer: meu médium, tem razão. Sei. Se ele tem o que fazer, me chamar para esse tipo de coisa. Continuando aqui. Continuando o próximo item, né? Não basta se interrogar um espírito para conhecer-se a verdade. Precisamos, antes de tudo, saber a quem nos
dirigimos, porquanto os espíritos inferiores, ignorantes que são, tratam frivolamente das questões mais sérias. Aquilo que você acabou de explicar, né, numa ordem inversa, assim. É exatamente o que você acabou de explicar. Aqui podemos observar duas categorias de espíritos. Uma é dos espíritos levianos e a outra é dos espíritos pseudo-sábios. Esses são os piores, mais perigosos, né? Revisemos estas duas classes de espíritos. Espíritos levianos são ignorantes, malévolos, inconsequentes e zombeteiros. Metem-se em tudo e a tudo respondem sem preocupação com a verdade. Vou casar, vou passar, vou ficar rico. Espíritos pseudo-sábios, de conhecimentos bastante extensos, julgam saber mais do que realmente sabem. Tendo feito algum progresso sob vários pontos de vista, sua linguagem tem um caráter sério e pode levar a enganos quanto à sua capacidade e às suas luzes. Mas muito comumente é simples reflexo dos preconceitos e das ideias sistemáticas da vida terrena. Isso é o mais perigoso. Aquilo que a gente estava conversando momentos antes, um pouco mais no início, hein, Pedro? Eu lembrei daquele do médium ledor da sorte. Tudo eles falam sobre as pessoas, né? Uhum. A vida pessoal das pessoas, aí pega quem? Quem assistiu. O leviano é essa coisa, né? Vai responder a tudo, de tudo quanto é jeito. Tem até uma história de um Chico Xavier, do cidadão, tudo ele perguntava ao mentor. Tudo. Vou comprar uma casa, e aí? Compra. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí um dia ele comprou um carro e foi dirigir. Posso dirigir? Pode. Então a vida é assim, né? Um belo dia entraram tinha uma ponte, só passava um carro de cada vez. Vinha um carro lá descendo e ele vinha. Em vez dele esperar o outro passar, virou-se para o espírito e disse: dá para ir? Vai que dá. Ele entrou. Vai na fé? O outro entrou. Quando ele virou, ele disse assim: e agora? Disse, agora eu não sei, eu já estou desencanado. Gente, vocês estão conseguindo entender, né, tudo que foi exposto até agora, dessa forma simples aqui? Tá tudo bem? Não? Alguma pergunta pode falar, né, levantar a mão, é que aquele rapaz, né, que está saindo, ele responde, viu? Aquele que se fez, né, que não está escutando, é ele que responde as perguntas, viu? Não, pode beber água. Entre os encarnados, né, passamos por situações que nos passam despercebidos. Isso. Agora, lembre bem a advertência de Kardec. Os espíritos que presidem sua reunião, que dirige, coordena e auxilia. Faça uma rigorosa pesquisa sobre a mensagem. Veja mesmo. Filtrar tudo, né? Eles estão presentes nas nossas reuniões, fazem presente, mas a advertência de Kardec. Faça uma rigorosa pesquisa nas comunicações e mensagens deles. Certo. Continuando. Atenção. Acumular informações não é sinônimo de inteligência e nem tampouco indícios de sabedoria. O homem, em sua trajetória pela busca do conhecimento, acaba mergulhado na prepotência do saber, causando danos ao semelhante. Muitas vezes, danos irreparáveis. A gente estava conversando isso agora há pouco. Julgando-se conhecedor disso ou daquilo, torna-se um ignorante intelectual. O pessoal chama síndrome do intelectualoide. Esse tipo... Certa vez, eu lembrei dessa passagem agora, um oficial médico, ele ia sair,
Aí parece que eu passava na enfermaria para pegar os pertences dele no gabinete médico. E o sargento de dia era um moreninho que tinha acabado de chegar da escola, um elemento pacato, simples, altamente educado. Fechou a enfermaria, não tinha nem baixado, fechou a enfermaria e foi para o cassino. Ele chegou. Eu cheguei também na enfermaria e disse, ô jovem, por que a enfermaria está fechada? Doutor, não tem baixado hoje. O enfermeiro dia fechou e foi para ele fez correto, do meu ponto de vista. Vai chamá-lo. O doutor está lá, procurando na enfermaria. Quando ele chegou, disse, seu Negrinho, quem mandou você, autorizou você para a enfermaria. O sargento não falou nada. Eu quase que me dirigi ao comando e fazer uma queixa desse oficial, desse tratamento. Não foi comigo, mas eu não gostei da coisa. Resultado, era uma comemoração, comes e bebes, e ele fica nervoso. Depois eu tomei conhecimento por quê. Ele é médico, tem um caso em casa de um filho com um quadro psíquico e ele não consegue reverter. Aí quando ele bebe umas e outras, fica revoltado. Entendi. Para você ver o ser humano como é, né? Isso. Longe de conhecer as verdades espirituais, algo que não é possível apenas em uma única existência, nem tampouco em uma única doutrina. Afirma-se conhecedor de verdades imutáveis. E com isso, somando-se às lembranças de vidas passadas, acaba como espírito, tornando-se um enganador na espiritualidade. E isso aqui é que eu escrevi, é que apenas um pequeno resumo daquilo que eu consigo compreender da nossa personalidade humana, que quando a gente que desencarna, a gente continua sendo nós mesmos. Nós não nos transformamos em sei lá o quê. Somos seres humanos encarnados e continuamos o mesmo ser humaninho, gente fina, lá do outro lado. Do mesmo jeitinho, com algumas percepções mais afinadas, já que não temos o corpo físico para nos impedir de algumas coisas. Eu já tive uma mediúnica, onde uma desobsessiva, onde eu atendi o espírito de um ex-presidente da instituição. De um ex-presidente. O ex-presidente. E a primeira pergunta que ele fez, o que é que você está fazendo com a minha casa? Aí disse, desse jeito. Primeiro, a casa não é sua, nem é de ninguém. Ela está sob uma administração. É porque, na verdade, se amanhã você for o presidente do Joana, você não é dono. Você é o presidente, você está. Só apenas o gestor Segundo, naquele período ali. Você, mais do que ninguém, sabe perfeitamente disso, sabe? Só que assim, essa coisa que você falou aí, ele não aceitar a postura. E Chico Xavier narra o caso de um dirigente espírita que ele assumia todos os trabalhos da casa, porque ninguém sabia fazer certo, na concepção dele. Ninguém fazia certo. Nem a esposa dele. Que prepotente a níveis. Não é, ele dizia não, e aí ele foi assumir tudo. A única coisa que ele não conseguiu assumir foi como é que chama, gente? O enxoval, né? A conversa do enxoval, falta de experiência minha, não pude fazer os enxovais. Não sabia costurar. Humilde, ele foi humilde. Aí narra, eu acho que é Humberto de Campos, morreu o danado presidente, desencarnou. Aí um assumiu o enxoval, outro assumiu tal coisa, de repente o centro, aí ele bota assim, tem dirigente que quer ser leme, acaba virando âncora. Você, Dino. É interessante, porque eu vejo muito nossos irmãos encarnados e, às vezes, assim, não sei se você já tiver essa oportunidade, a pessoa mente tanto, a pessoa fantasia tanto, que às vezes ele acredita no próprio motivo, ele chega a um ponto de não saber mais reconhecer o que é verdade ou não.
Aí eu pergunto, o espírito pode se tornar leviano sem ter vamos dizer assim, sem ter a consciência disso. Aquela Sem a consciência. maldade, né? Sem ter a maldade, ele começa Sim, justamente por ter o pode. conhecimento. Ele pode, porque é isso que eu acabei de falar. Quando a pessoa assim, né, que pega, né, desencarna, ele continua sendo o mesmo ser humaninho Acho que que era a coisa mais antes. interessante que você falou foi isso. Que muita gente pensa que fulano morreu, ó irmão. Não, é a mesma pessoa. As asinhas nascem, né? Um auréola. É a mesma pessoa, gente. Começa a falar Não, é a mesma pessoa. Deixa eu continuar E é como você disse, é o ser humaninho, pode sim ter uma mudança, ninguém vai dizer que não. Uhum. Mas em regra, o cara É. não vê o outro. Continuando. Assim, quando a pessoa desencarna, está sempre assistido por espíritos. Sim, mas se você não sintonizar com eles, é uma coisa que semana passada eu estava comentando com um colega, um amigo, disse, olha, a gente ouve muito aquela expressão, as palavras passam, né? Mas o exemplo arrasta, né? Arrasta, mas arrasta quem quer ser arrastado. Se não fosse assim, Jesus não tinha sido crucificado. Também. Continuando aqui, né, com Kardec. Também não basta que um espírito tenha sido na terra um grande homem para que, no mundo espírita, se ache de posse da soberana ciência. Só a virtude pode, purificando-o, aproximá-lo de Deus e dilatar-lhe os conhecimentos. André Luiz, chega na parte espiritual, né? Na assistência, ele queria atender. Ia ser médico, né? Sou médico. O médico aí levou um fora, o É Clarence bem assim, Narcisa diz, Narcisa. olha, o assistente aqui do médico tem conhecimento que você não chega nem perto. Você conhece o físico. Aqui é outro campo de atuação, meu querido. É o bichinho. Grandes homens, como o texto se refere, são pessoas que tiveram algum destaque na sociedade. Isso a gente compreende dentro desse contexto aqui. Podemos... É mérito dele, né? Mérito dele. Podemos citar políticos, artistas dos mais variados segmentos, cientistas, religiosos, entre outros. Não. Esses já vão direto para o céu, né? Mas isso não os qualificam com conhecimento sobre a universalidade existente na espiritualidade. Novamente, isso que eu escrevi, a gente estava conversando há pouco tempo atrás. Para tal, é preciso um longo caminho que pode conter diversas experiências. E aqui, erros e acertos fazem parte de uma jornada que cada espírito precisa trilhar. Falamos muito no evoluir do espírito. Classificamos tal ou qual espírito como evoluído ou como imperfeito. Mas, se pararmos para observar e deixar um pouco de lado os conceitos pré-concebidos, poderemos compreender que o saber do Espírito está conforme o grau de entendimento que o rodeia, podendo refletir o grupo social do qual ele faz parte. A gente também estava comentando isso lá no início. Um espírito amigo, certa vez, disse algo semelhante a estas palavras. Costumamos medir a grandeza da fonte criadora na vertical, estabelecendo quem está em cima e quem está embaixo. Mas essa fonte criadora está no centro de tudo e nós nos aproximamos dela pela horizontal.
Essa passagem eu entendo que, pelo que eu já pude observar, a gente coloca o divino tão acima da gente, num lugar inalcançável, que a gente não consegue nem senti-lo, quando ele está em tudo, está em nós, em tudo que nos rodeia, em cada átomo, em cada partícula subatômica que nos constitui, ele está ali. Gênesis de Allan Kardec. Quando chega um ponto que eu disse, eu vou casar para ser feliz. Oh, meu A irmão. felicidade, ele é quem cria. Sim. Não outro com personalidade totalmente diferente que pode fazer feliz. Quando vai ser a infelicidade pelo embate de contraditórios de pontos de vista. Uhum. Tende a colocar expectativa No outro, né? Vou estudar, eu vou curso para ser feliz. E aí? Ou inocente. Se não passar, Criamos barreiras inalcançáveis como desculpas infantis para não conseguir realizar o próximo passo de nossa evolução espiritual. Colocamos o destino que precisamos alcançar tão alto que não conseguimos ver o próximo passo bem à nossa frente. A minha felicidade não está lá onde eu não consigo ver, não consigo nem imaginar em alguma cena. Minha felicidade está aqui, hoje, agora. No meu esforço, na minha conquista. Sim. Verticalizamos algo que não está acima e inalcançável, quando apenas precisamos vislumbrar o horizonte e ver onde precisamos chegar. Minha meta está ali. Eu tenho esse caminho a percorrer. A forma que eu vou chegar até ela, que eu estou vendo ela, somente depende de mim. A minha meta não está onde eu não consigo nem conceber uma fagulha de pensamento, não. Minha meta, ela está ali. Depende de mim como eu vou chegar até ela. Seja a meta qual for. É apenas um pequeno exemplo bem simplório que serve para a nossa vida inteira. Me lembro agora do exemplo que Kardec coloca naquele livro dos médicos, aquele dono da estribaria, né? E mandou rezar a missa, Chamou o pastor. de coisa, o pastor, todo mundo. Aí ele achou por fim consultar Kardec para ver através da espiritualidade. Qual foi a resposta? Gastar um pouquinho mais para a higiene dos estados. A morte desses animais do nosso irmão é porque ele não quer gastar. Tem que fazer um tratamento na estribaria e fazer a cura. E tem 24 para encerrar. Da parte dos espíritos superiores, o humor muitas vezes é fino e agudo, porém nunca vulgar. Os espíritos mais elevados, ou seja, aqueles com maior sabedoria e moralidade, utilizam o humor de forma refinada. O humor deles é sagaz e perspicaz, fino e agudo, mas jamais desrespeitoso ou baixo, nunca vulgar. O que se entende é que, nesses espíritos, o humor é sempre inteligente, sutil e tem o poder de ensinar ou provocar reflexão sem ser ofensivo. Aquilo que a gente estava comentando aqui no início desse estudo, do mentor, quando que se apresenta, como é que ele se apresenta? Uma das vezes que o Cláudio chegou e o mentor fazia parte da assistência, perguntou: você tomou seu remédio hoje? Eu não tinha tomado.
Peraí, qual é o remédio? Aquele que torna ele mais humano ou aquele outro? Constrangimento, não, uma advertência. Eu não tinha falado para ninguém, né? Aham. Eu não disse a ninguém. Ele continua, nos espíritos zombadores que não são grosseiros, a sátira mordaz é frequentemente muito apropriada. Há espíritos que têm uma tendência mais irônica e sarcástica, mas que, mesmo assim, não são completamente rudes e maldosos. Esses espíritos usam o humor de forma mais afiada e crítica, sátira mordaz, como faz aquela referência. Mas, de acordo com a frase, isso pode ser útil e adequado em certas situações, provavelmente para fazer uma crítica construtiva ou chamar a atenção para algo de maneira incisiva, sem cair na vulgaridade. Alguma pergunta a vocês? Alguma dúvida? Ok. A gente encerra aqui o estudo desse item e muito obrigado, gratidão a todos. A história aí do humor. Um dia Chico Xavier, Emmanuel, disseram a Chico que ele não frequentava uma certa casa, né? O Imperador dizia que era gente de uma vida. Aí, Emmanuel, eu posso frequentar aquela casa? Aí Emmanuel fez, pode, Chico. Eu só não sei se você entrando vai sair. Ixi, Maria. Só isso. Só, né? Bom, gente, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Igor, fazer a prece final para a gente concluir e se dirigir à segunda parte da nossa tarefa. Senhor Deus, obrigado pelo estudo da noite, que nós possamos, na prática, acolher e ouvir cada irmão que precise de ajuda. Que possamos também, ao término, ir para nossos lares com paz, com tranquilidade, conforto e segurança. Obrigado a todos pela noite de hoje, assim seja. Que assim seja. Em nome de Jesus, Maria de Nazaré, Joana de Anjos, encerramos o estudo da noite.